Autoridade da Bíblia, do Gottfried Breckmeyer. O subtítulo é Controvérsia, Significado e Fundamento. Capítulo 1. Noções elementares. A palavra Bíblia é de origem grega e significa, em tradução literal, livros. Referência em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Veio designar aquela coleção de escritos que constituem a Sagrada Escritura da cristandade e lhe revelam a obra e a vontade de Deus. Trata-se, com efeito, de verdadeira biblioteca, juntando os 39 e, respectivamente, 46 livros da primeira parte, chamada Antigo Testamento, e os 27 da segunda parte do Novo Testamento, numa só escritura. Ela contém um discurso fundante da fé cristã, sendo por isso a norma suprema da cristandade. Não há comunidade cristã sem Bíblia. Trata-se, pois, de um livro ecumênico por excelência. Ele preserva a identidade cristã no decurso dos tempos e na variação dos lugares, das culturas e dos contextos sociais. A Bíblia une a cristandade e lhe imprime inconfundível perfil em meio ao mundo das religiões. Fé que se fundamenta em Jesus Cristo tem natureza bíblica. É através desses escritos que a voz de Jesus de Nazaré, do Deus Criador e do Espírito Santo, chega a nós. A Bíblia é seguramente um dos livros, se não o livro de maior efeito histórico em todos os tempos. Moldou culturas e determinou o espírito de povos e nações. Encontra-se divulgado em incontáveis exemplares e traduzido em quase todas as línguas faladas no planeta. Tinha e tem importância não só para as igrejas e a teologia cristã, influenciou também a filosofia, a política, a arte e outros setores da atividade humana. Supérfluo dizer que, na cristandade, é o livro mais pesquisado e estudado, muito embora o hábito da leitura esteja em lamentável declínio. A literatura sobre a Bíblia, em forma de comentários exegéticos ou de estudos bíblicos, é verdadeira legião. Mesmo assim, ainda não estão esgotados seus tesouros. A Bíblia é como fonte da qual não para de jorrar água da vida. Os livros componentes da Bíblia se agrupam em blocos. Trata-se, no que diz respeito ao Antigo Testamento, dos livros históricos, compreendendo Gênesis até Ester, dos livros didáticos, abrangendo Jó até os Cantares de Salomão, e dos proféticos, que reúnem os escritos de Isaías até Malaquias. Essa subdivisão é algo artificial, não sendo acompanhada pela comunidade judaica, mas ela ajuda. No Novo Testamento, temos estrutura semelhante. Aos 4 evangelhos, segue o livro dos Atos. Relatam a história de Jesus e das primeiras comunidades. Segue o bloco das cartas, entre elas as da autoria do apóstolo Paulo, ocupam um espaço particularmente extenso, mas também as 2 cartas de Pedro e as 3 de João formam um conjunto à parte. O Novo Testamento fecha com o Apocalipse de João, um livro que se qualifica a si mesmo como sendo profético, como diz em Apocalipse 22, 7 e o versículo 19. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram compostos para ser cânon. Cânon é palavra derivada do hebraico e significa vara, régua, medida. Serve como norma, regra. E é isto que a Bíblia pretende ser, palavra normativa em assuntos de fé e conduta. É bem verdade que o termo cânon foi aplicado ao conjunto das 2 partes da Bíblia somente no século IV depois de Cristo. E, no entanto, a intenção de estabelecer normas para o discurso e a prática da Igreja está na origem do que veio a nós como Sagrada Escritura. A Bíblia é livro canônico, juíza e mestra de toda a doutrina. Não pode haver verdadeira verdade cristã contrária aos dizeres da Bíblia. Nisso há amplo consenso na cristandade. O cânon reúne os escritos constituintes da fé cristã. As línguas originais desses escritos são o hebraico, respectivamente, em algumas pequenas porções, o aramaico no Antigo Testamento e o grego koiné no Novo. Hebraico e aramaico são versões próximas, mas distintas, das línguas semíticas, parentes do antigo idioma cananeu. Algo análogo vale para o grego comum, ou seja, a koiné, evoluiu do grego clássico, que é a sua matriz, adquirindo peculiaridades próprias e tornando-se a língua universal na época em que surgiu o Novo Testamento. Imprimiu ao mundo antigo o espírito e a cultura helenística. A Bíblia, pois, provém de outras culturas passadas, exigindo a tradução para quem busca o acesso a ela. Traduções, porém, são relativas.
necessitando de constante verificação no original. E já que todos os idiomas se encontram em permanente transformação, alterando o sentido de palavras e expressões, as traduções da Bíblia requerem ser periodicamente revistas e atualizadas. É claro que nenhuma tradução pode substituir a língua original, muito embora o esforço científico tenha garantido às traduções contemporâneas alto grau de qualidade. Antes da tradução, porém, cabe à ciência bíblica a reconstrução da versão original do texto, pois enquanto não havia sido descoberta a arte de imprimir livros, os textos sagrados tinham que ser copiados à mão. Apesar dos cuidados que houve por parte dos copistas, erros não puderam ser de todo evitados. São numerosos os manuscritos com textos bíblicos, integrais ou parciais, uns mais antigos, outros nem tanto. Uns foram redigidos em material perecível, a exemplo dos papiros, outros em material mais resistente, como o pergaminho, ou seja, em folhas confeccionadas de couro. As citações de passagens bíblicas em vasos de cerâmica, inscrições em amuletos e outros. A pesquisa investigou enormes energias no esforço por chegar perto do teor original. A pesquisa investiu enormes energias no esforço por chegar perto do teor original. O trabalho tem sido coroado de notável êxito. Hoje temos em mãos um texto que merece alto grau de confiança, tanto no que diz respeito ao Antigo Testamento quanto ao Novo. Nessa tarefa de reconstrução da versão original, as antigas traduções foram de grande auxílio. Já muito cedo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Seguem-se traduções de partes da Bíblia ou de seu texto todo, incluindo o Novo Testamento, para a língua síria, a copta, a latina, a armênia e outras. A quantidade das traduções espelha a rápida expansão da primeira cristandade pelo mundo antigo. Muitas dessas traduções são mais antigas do que algumas cópias do texto grego ou hebraico, de modo que dão testemunho de uma forma de texto anterior ao das referidas cópias. Duas traduções antigas merecem especial destaque. A Septuaginta, trata-se da mais importante tradução do Antigo Testamento para o grego. Ela se fazia necessária em razão do grande contingente de judeus que, já muito antes do início da nossa era, viviam na diáspora, isto é, fora da Palestina, e não mais dominavam o hebraico. Conforme a lenda, a Septuaginta foi encomendada pelo rei Ptolomeu II do Egito e confeccionada por um grupo de 72 sábios judaicos, do que resultou o nome Septuaginta, a Bíblia dos 70. Certo é que o lugar de origem dessa obra é Alexandria, no Egito. A tradução teve início no terceiro século a.C., começando pelo Pentateuco. Levou décadas até ser concluída. Sua importância dificilmente pode ser superestimada. Abriu ao mundo helênico os tesouros da fé judaica e tem sido a Bíblia da primeira cristandade de origem judaico-helenística ou gentílica. A Septuaginta excede em tamanho o texto hebraico, compreendendo não 39, e sim 53 livros. Nas igrejas da Reforma, os livros excedentes são chamados apócrifos. A Vulgata, trata-se da mais importante tradução da Bíblia para o latim, é predominantemente obra do antigo monge e teólogo Jerônimo, que empreendeu, por solicitação do Papa Dámaso, as traduções latinas existentes na época eram precárias, exigindo profunda revisão. Para tanto, Jerônimo recorreu às línguas originais dos dois testamentos e criou uma versão que na Igreja Latina tornar-se-ia padrão, respectivamente vulgarizada ou vulgata, popular. Jerônimo quis que, na delimitação do Antigo Testamento, prevalecesse a verdade hebraica dos 39 livros, mas não conseguiu se impor. 7 livros apócrifos, traduzidos do grego e chamados também de deuterocanônicos, permaneceram incluídos no texto latino da Bíblia. Antes da reforma do século XVI, poucas foram as tentativas de traduzir a Bíblia para o vernáculo. Em teologia e culto, prevalecia o latim como língua oficial e sagrada. Somente a invenção da imprensa no século XV oportunizaria a popularização. Da mesma forma, tinha que ser superada certa resistência à educação do povo em assuntos religiosos por parte do clero.
Consequentemente, a tradução da Bíblia por Martim Lutero significou um passo programático em direção à educação popular. O exemplo de Lutero inspirou imitadores em todos os países da Europa e muito além deles. O estímulo da reforma também se encontra na origem da tradução da Bíblia para o português. Aliás, já no século XIII, o rei de Portugal, Dom Diniz, na verdade, havia traduzido ele mesmo, poeta que era, os primeiros 20 capítulos do livro de Gênesis. No século XV, Dom João I determinou a tradução dos evangelhos, do livro dos Atos e das epístolas paulinas para o português. Seguiram algumas iniciativas semelhantes, mas sem maior relevância. O protagonista mesmo seria o pastor protestante João Ferreira de Almeida, que traduziu todo o Novo Testamento e grande parte do Antigo. Português de nascimento, João Ferreira de Almeida tornou-se pastor da Igreja Reformada, atuando na Batávia, na ilha de Java, então colônia holandesa. Foi na hoje chamada Indonésia que surgiu a primeira edição portuguesa do Novo Testamento. Almeida morreu antes de terminar a tradução do Antigo Testamento. Chegou até o profeta Ezequiel. A obra foi completada e publicada somente em 1753. Seguiu Almeida um século depois a tradução do católico Antônio Pereira de Figueiredo e havia iniciado o interesse em boas traduções da Sagrada Escritura na cristandade. Existe hoje um número relativamente alto de traduções portuguesas da Bíblia. A de Almeida continua em uso nas igrejas protestantes, mas passou por numerosas revisões. Elas melhoraram e produziram um texto de ótima qualidade. Algo semelhante vale para traduções católicas. Exemplo da Bíblia de Jerusalém, a edição pastoral da Bíblia, completa desde 1990, ou a Bíblia Sagrada em tradução brasileira diretamente dos textos originais. Ampla divulgação tem a Bíblia na linguagem de hoje, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Sejam mencionadas, enfim, a Bíblia Sagrada Nova Versão Internacional, que é uma iniciativa protestante, bem como a tradução ecumênica da Bíblia, adaptada de uma versão francesa. Existem mais outras edições. Mesmo assim, a despeito de tantos textos à escolha, esforço por atualização não deve parar pelos motivos indicados acima. Capítulo 2. Controvérsias em torno da Bíblia. A Igreja Cristã compartilha parte da Bíblia com o povo judeu. O que nós chamamos Antigo Testamento é, em sua versão hebraica, essencialmente idêntico à Sagrada Escritura judaica. Mas há diferenças. A Torá, igual a lei, ou seja, ao Pentateuco, seguem no judaísmo os profetas, sendo que os escritos constituem um último bloco. Já a Septuaginta havia transposto os profetas para a parte final do Antigo Testamento, e isso de maneira consciente. Ela fez os livros sagrados encerrar com o anúncio escatológico dos escritos proféticos. A nova sequência se ajusta maravilhosamente às convicções da cristandade, que enxerga em Jesus o cumprimento das profecias. Esse bloco, pois, conduz como que naturalmente do Antigo Testamento ao Novo. Ademais, a comunidade judaica distingue entre profetas anteriores e profetas posteriores. Os anteriores reúnem o livro de Josué até 2 Reis. A conceituação parece estranha, pois esses livros possuem caráter antes histórico. Verdade que eles contêm, entre outras, a história de profetas, a exemplo de Elias, Eliseu e Natã. Mas a explicação é outra. A autoria desses livros era atribuída a profetas. Enquanto isso, os profetas posteriores compilam as obras propriamente proféticas, transmitidas sob os nomes de Isaías, Jeremias, Amós e seus congêneres. Sob escritos, enfim, entendem-se os Salmos, os Provérbios, Ruth e os demais. Os 2 livros de crônicas, bem como o livro de Daniel, fazem parte desses escritos, ocupando, pois, lugar diferente na Bíblia judaica. Aliás, essa nem é chamada Bíblia, e sim Tanakh. As letras combinam as iniciais de Torá, a lei, e Nebim, profetas, e Ketubim, escritos, do que resulta TNK. Nesse conjunto, a Torá representa representa a porção mais importante, a qual os demais livros não se igualam em valor. E, no entanto, a Sagrada Escritura judaica, em sua substância, é idêntica à primeira parte da Bíblia cristã. O que distingue a Igreja do povo de Israel é a afirmação que a promessa de uma nova aliança, ou seja, de um novo testamento, anunciado no próprio Antigo Testamento,
Jeremias 31:31, Ezequiel 34:25, tem se cumprido em Jesus Cristo. Daí porque se fala do Antigo Testamento. O Novo Testamento não anula o Antigo, antes lhe acrescenta um novo capítulo. A perspectiva cristã naturalmente altera a leitura da primeira parte da Bíblia. Se o Novo Testamento passa a ser a chave hermenêutica do Antigo Testamento, necessariamente vão surgir diferenças na interpretação desses textos entre judeus e cristãos. Simultaneamente, porém, a leitura conjunta vai revelar as raízes comuns, o patrimônio espiritual conjunto, a proximidade da fé cristã à fé judaica. É errôneo, assim, entendemos descobrir na interpretação cristã do Antigo Testamento um ato de desapropriação do judaísmo, pois Israel continua lendo esses escritos à sua maneira. Por isso não se pode dizer que a cristandade roubou a Sagrada Escritura do povo judaico. Ela segue pistas interpretativas do próprio Jesus. Não expropriação, e sim partilha da mesma história sob uma ótica diferente, é que deve caracterizar a relação entre ambas as comunidades. Por isso mesmo, não há como concordar com a redesignação do Antigo Testamento. Há quem defenda tal projeto, visto que o judaísmo não admite um Novo Testamento. O respeito exigiria suprimir o termo Antigo Testamento. Sugeriu-se como substituto a designação Bíblia Hebraica, admitida pela comunidade judaica, mas também nesse caso se trata de uma conceituação cristã. Aliás, em razão das passagens aramaicas, nem mesmo totalmente correta. Ela está em uso, não obstante. O mesmo vale para a sugestão de chamar essa parte Primeiro Testamento. O judaísmo não fala em testamento. Portanto, não há nome comum judaico-cristão para o Antigo Testamento. Em seu conteúdo, o livro é o mesmo, mas o significado que se lhe dá é outro. Então, sugerimos concordar com que cada comunidade permaneça com a sua visão. Sejamos gratos pelas convergências que nos são possíveis e permaneçamos em discussão sobre a questão cristológica. No momento em que nela houver consenso, estará resolvida também a pergunta pelo nome exato dessa parte da Bíblia. Mas também a cristandade não compartilha exatamente do mesmo cânon bíblico. Há uma diferença entre a Bíblia católica e a protestante. Seja desconsiderada a transposição da carta aos Hebreus e da carta de Tiago por Lutero. Por julgá-las inferiores em qualidade teológica, transferiu-as para o final do cânon, juntamente com a carta de Judas e o livro do Apocalipse. Trata-se de uma alteração de sequência somente, mas ela é arbitrária, não está sendo acompanhada por outras traduções protestantes, incluindo a de Almeida. Isso significa que a parte neotestamentária é igual para protestantes e católicos. A diferença diz respeito ao Antigo Testamento. Lutero, ao traduzi-lo, recorreu ao texto hebraico, ou seja, a língua original. Enquanto isso, o Concílio de Trento oficializou a tradução latina da Vulgata, que inclui os já mencionados 7 livros apócrifos, respectivamente deuterocanônicos, constantes originalmente na Septuaginta. São eles os livros de Judite, Tobias, Sabedoria de Salomão, Jesus Siraque, ou também Eclesiástico, os dois livros dos Macabeus e Baruque. O Antigo Testamento católico, pois, possui 7 livros a mais que a Bíblia protestante. Lutero considerou esses livros e os demais apócrifos úteis para a leitura, embora não equivalentes em autoridade. Ademais, a sequência de alguns salmos é outra na Vulgata e na Bíblia hebraica. Também nas igrejas ortodoxas, os apócrifos estão incluídos no Antigo Testamento. Elas adotaram como texto oficial da Septuaginta, isto é, a Bíblia da primeira cristandade grega. É bom estar ciente dessas diferenças e, no entanto, elas não constituem nenhum problema ecumênico. Hoje é natural que as traduções e as interpretações recorram aos idiomas originais dos testamentos. A diferença do número de livros no Antigo Testamento não tem força para dividir o corpo de Cristo. Jesus usava o Antigo Testamento hebraico, a comunidade helenística o Antigo Testamento grego, sem que nisso se visse um bem mais importante. Cortou a palavra aqui, sem que se visse, não. Bem mais importante é a pergunta pela interpretação da Bíblia. Nessa questão, registram-se fortes divergências não somente entre a sinagoga e a igreja, elas existem na própria cristandade entre as igrejas, bem como em grupos nas mesmas. Trata-se de um fenômeno transconfessional. A Bíblia é um livro pluriforme, polifônico, foi feito um mutirão incorporando depoimentos de diversos séculos.
As vozes que nela se manifestam nem sempre harmonizam. É um livro histórico, venerado e respeitável, mas proveniente de outras épocas. Certamente a Bíblia ainda hoje se comunica de maneira imediata. Entretanto, em não poucas partes demanda especial esforço para ser compreendida. A Bíblia necessita de hermenêutica, de regras de interpretação. Sem essa, corre o risco de ser mal entendida e, pior, de ser abusada e manipulada. A Bíblia não só une a cristandade, também a divide, pois, embora o texto seja o mesmo, as maneiras de entender podem colidir. Como livro antigo, a Bíblia está sujeita à dúvida quanto à confiabilidade histórica. Ela foi escrita em épocas pré-científicas, distantes do espírito crítico da modernidade. Confronta com a pergunta: em que devo crer? Como entender os numerosos milagres de que a Bíblia não se cansa de falar? A passagem do povo de Israel pelo mar, quando da saída do Egito, em Êxodo, quando da saída do Egito, Êxodo capítulo 14, versículo 22, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes por Jesus a ponto de saciar 5.000 pessoas, em Marcos 6,30, a própria ressurreição de Jesus dos mortos, João capítulo 20, versículo 1, são esses apenas alguns dos relatos bíblicos destoantes da experiência das pessoas do século XXI. A Bíblia desafia a razão moderna. Será a verdade o que transmite? A pergunta exige resposta convincente. Da mesma forma, se pergunta pela normatividade da Bíblia. Em que consiste? Qual é o dia de descanso a ser obedecido? Será o sábado ou o domingo? Há igrejas que vetam a ordenação à mulher com recurso a passagens bíblicas, enquanto outras a defendem, recorrendo igualmente à Escritura. Quem está certo? As autoridades estatais, elas foram instituídas por Deus, ou se assemelham à besta satânica do livro do Apocalipse. A Bíblia fundamenta o primado do apóstolo Pedro e com isso a instituição do papado, ou deve prevalecer outra eclesiologia sem hierarquia e centralização de poder? Na discussão sobre essas coisas e outras matérias sempre estará presente o argumento bíblico. Todas as posições procuram embasamento em passagens da Sagrada Escritura. Mesmo a heresia disso não abre mão. Então, o que é de fato normativo na Bíblia? Se ela é cânon, ou seja, diretriz, norma, regra, em que sentido e como o é? A dificuldade de dar respostas simples reside no que poderíamos chamar de dupla natureza da Bíblia. Ela é um livro histórico e normativo. Ela é Bíblia e Sagrada Escritura. Ela é simultaneamente palavra de pessoas humanas e palavra de Deus. Se a Bíblia nada mais fosse do que uma interessante coleção de textos religiosos do passado, ela perderia a normatividade, iria submergir na grande quantidade de outros livros sagrados produzidos ao longo da história. Reduzir-se-ia a apenas um exemplar, embora ilustre, dessa categoria. Se, inversamente, a Bíblia for um livro especial em tudo desigual de outra literatura, passaria a ser um livro miraculoso, ímpar, não permitindo a aproximação com os métodos comuns. Credibilidade está em jogo. A teologia deve explicar por que atribui qualidade canônica à Bíblia e o que isso significa. A tarefa é urgente, pois em boa medida as divisões cristãs têm aí a sua raiz. É claro que também outros fatores influem no fracionamento da cristandade, mas a disputa em torno da Bíblia desempenha papel fundamental. Assim sendo, a prestação de contas sobre o uso da Bíblia é premissa de todo esforço ecumênico. O livro que nos une pode também desencadear ou engessar rupturas. Para que isso não aconteça, há que se ler a Bíblia em conjunto e estabelecer princípios hermenêuticos comuns. Isso de acordo com os propósitos da própria Bíblia e das pessoas responsáveis pela sua composição. Antes de perguntar pelo que a Bíblia diz hoje, importa perguntar pelo que ela disse em seu tempo, pela intenção do autor, pelo sentido genuíno do texto. A distinção entre o que a Bíblia disse e o que ela diz é essencial. Pura leitura histórica deixará a Bíblia muda, pura leitura atual vai falsificar sua intenção. É preciso ler a Bíblia como livro histórico e atual. Não se trata de desenvolver uma teoria sobre a Bíblia e de impor-lhe determinadas normas de interpretação. Trata-se de perguntar muito antes como a Bíblia ela mesma pretende ser lida e interpretada.
Pela mesma razão, não permite ser desconsiderada a intenção que a primeira cristandade perseguia ao canonizar certo número de escritos. Existe um uso e um abuso da Bíblia. É tarefa da Igreja saber distinguir entre ambos.